Seja muito bem-vindo a mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em lei de causa e efeito, ou coisas do tipo, para toda ação existe uma reação, aqui se faz, aqui se paga. Mas se considerarmos que a vida do espírito ultrapassa a existência atual, vamos descobrir que essa lei é muito mais abrangente do que imaginamos. Obra do destino, do acaso, ou sempre resultado das nossas escolhas? A lei de causa e efeito é uma lei universal. Ela regula tudo o que existe no universo. É uma lei divina que promove o acerto da contabilidade, de débito e crédito da pessoa. É que nós nos responsabilizamos por nossos erros. Isso é muito bom, porque nós aprendemos a tomar decisões corretas e também tomamos consciência que os nossos equívocos ou as nossas escolhas geram consequências. Consequências que serão boas ou ruins, a depender da escolha que façamos. Esse fenômeno de lidar com a liberdade, ele configura aquilo que em Espiritismo se traduz na lei de causa e efeito. Causalidade. Tudo que penso e tudo aquilo que faço determina consequências, determina efeitos. É uma lei de justiça, porque afinal de contas respondemos por aquilo que fazemos. Essa lei, ela nos rege a existência. No animal, ele age por automatismo e não consegue, portanto, fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo do instinto. Ele não tem livre arbítrio. Ele se ensaia para a vida. E este princípio espiritual que caminha na evolução, quando chega no homem, ser primitivo, ele desabrocha com a capacidade de escolher. Nesse âmbito surge o espírito, nasce o ser espiritual, que está caracterizado, portanto, pela sua capacidade de escolha e por ser escravo das suas escolhas. Somos livres para pensar e agir e somos naturalmente escravos daquilo que fazemos e pensamos. Logo, a lei de causa e efeito, ela determina, por assim dizer, o movimento da nossa existência. Portanto, a lei de causa e efeito, que também é chamada de lei de ação e reação, ou ainda às vezes lei do karma, numa explicação hindu, não é? Porque eles chamam de karma, que é uma palavra que vem do sânscrito e que vai exatamente evidenciar essa lei de ação e reação, claro que com alguns detalhes diferentes. Enquanto o karma, ou a lei de ação e reação, é uma lei física, a lei de causa e efeito é uma lei moral. Então, na lei de causa e efeito, há uma forma de você crescer, de você progredir. E a lei do karma é uma lei de fatalidade. Matou, tem que morrer, tá certo? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, como diz lá no Êxodo. Mas que no fundo expressam essa mesma postura, essa mesma condição do ser humano, que tudo que atravessa na sua vida, tudo que ele está vivenciando tem uma causa, tem o porquê. E a doutrina espírita vai nos mostrar exatamente isso. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Efetivamente, muitas escolas tentam definir o ser humano quanto à sua liberdade de agir, de pensar, e se ele é imputável ou não. Desde aquelas que querem reduzir o homem à condição de mero efeito biológico e determinação genética faria com que este homem agisse a partir de toda uma herança, numa perspectiva, numa visão do automatismo estritamente biológico, e o homem nessa visão seria máquina, até uma outra que nos coloca numa visão mais sociológica de que o homem é resultado pura e estritamente dos fatores sociais. Ou outra que quer dizer que o homem é absolutamente livre, ele decide aquilo que ele decidir, e ele está absolutamente livre para decidir, e portanto ele é responsável por tudo aquilo que ele faça. E penalmente ele pode ser alcançado pela legislação. E nós temos na linguagem espírita a lei de causa e efeito,
que mostra que cada um recebe segundo suas obras. Nós vemos aí um grau de merecimento, não é? Então a pessoa que está na vida agindo, ela tem livre-arbítrio relativo, a que Deus lhe concede, dentro da sua capacidade, ela age livremente e deve conhecer os efeitos do que praticou. Como tem os 2 caminhos que está lá no livro do Êxodo, você pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Se você pode escolher, não há fatalidade. Há sempre uma colheita proporcional ao que você plantou. Não poderemos nunca dizer que o está escrito, nada mudará o meu destino. Por quê? Se nós disséssemos isso, se aceitarmos isso, vamos esquecer que temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, como está lá no livro do Gênesis, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, nada mais é do que o conhecimento para o discernimento. Bem, à luz da doutrina espírita, só há um destino marcado para toda criatura humana. Em qualquer latitude, em qualquer longitude, neste ou em outros mundos, é o nosso destino de evoluirmos, nos aprimorarmos, nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Esse é o destino que Deus nos deu para todas as criaturas. Então nós não diríamos não que o que está escrito está escrito. Está escrito no sentido de que nós temos a lei do progresso a cumprir. Essa lei de progresso é para todos nós, não é? Se entendermos assim, que nós estamos dentro da lei de progresso, podemos dizer o que está escrito, mas não que haja um destino marcado, com fatos detalhados, nos aguardando ao longo da vida. Nós estamos regidos por leis divinas, que as leis humanas um dia imitarão. Então, se nós infringimos a lei divina, nós automaticamente acionamos a lei de causa e efeito, que virá de uma forma ou de outra, num futuro, resgatar, limpar a nossa economia espiritual daquele débito. Todavia, nós não somos máquinas, não somos robôs, somos criaturas que sabem tomar decisões, que vão adquirindo consciência gradativamente. E isso determina o rumo dos acontecimentos. Deus estabeleceu leis e nós vamos vivendo a nossa vida, mas somos criaturas capazes de tomar decisões. Então é uma misericórdia divina, é um método de educação divino, que nós fiquemos conhecendo o que nossos atos produziram de efeito. Essa lei de causa e efeito vai nos mostrar o resultado daquilo que vivemos, pensamos e sentimos. Muitas vezes nós não tínhamos a ideia de que seria mal, de que seria prejudicial a alguém, mas com a lei de causa e efeito e naturalmente a reencarnação, a vida imortal, nós chegamos a esse entendimento. O progresso é lei inevitável, todos progrediremos. Como sentimos as consequências das escolhas que fizemos em vidas passadas? E como construímos o nosso futuro? Depois do intervalo. Como atitudes e ações realizadas em vidas passadas repercutem em nosso presente? Como isso acontece? Mas por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Você já imaginou se realmente nós nos lembrássemos dos nossos adversários, inimigos que estão encarnados como membros da nossa família aqui na Terra?
Realmente isso traria um desconforto e desestabilizaria o espírito com absoluta certeza. Então, é muito importante a não lembrança. Nós, no Espiritismo, dizemos que é uma ótima providência divina, exatamente porque dá a oportunidade de nós realizarmos novas experiências sem esse assunto ligado com as lembranças das vidas anteriores. Então, eu acho que essa é a beleza do Espiritismo. Ela nos traz essa visão mais sistêmica. Mas veja, quem está no exercício do seu livre-arbítrio está nesse conjunto de forças que se lhe imputam, influenciam, que lhe determinam de alguma forma um determinado quanto ou uma determinada quantidade, um determinado volume de interferência para que esse livre-arbítrio possa ser operado, mas aquele que está ali, ele escolheu o corpo, ele escolheu a família, ele escolheu a sociedade onde ele está, ele tem um padrão vibratório e sintoniza com os espíritos que ele elege. Então nós não estamos aleatoriamente sob as influências espirituais quando reencarnamos. Quando nós reencarnamos, a cor da pele, o sexo, a estrutura familiar, ela faz parte também de uma escolha pré-existencial, física, reencarnatória. E ela vai nos subordinar de uma certa forma a esta ou aquela influência de um grupo social, que vai ter um maior peso ou menor peso na minha escolha. Assim, nós não somos absolutamente livres, mas também não somos reféns só dos fatores sociais, do corpo, das influências astrais, das influências espirituais. Tudo isso interfere, mas não determina. Nós é que fazemos, a partir dessas escolhas e a partir dessas influências, nós fazemos então as nossas escolhas. A Bíblia está cheia de passagens que mostram a lei de causa e efeito. Desde a Torá, desde o livro de Moisés, até o Novo Testamento. Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E que aquilo que a gente planta, naturalmente, a gente colherá. Paulo fala nas suas cartas, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante, quando ele diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Se plantar na carne, colhe na carne. Se plantar em espírito, colhe em espírito. O caso da mulher encurvada, por exemplo, que Jesus endireitou a coluna dela. E tantos outros casos. Os leprosos. Por que eles tiveram lepra? Evidentemente que aquilo ali estava limpando a economia espiritual deles de algum débito feito. Então, em toda a Bíblia, e não só em toda a Bíblia, mas ao nosso redor, quando nós saímos pela rua, nós estamos vendo ali as consequências da lei de causa e efeito. Jesus também disse: com a mesma medida que medirdes, também sereis medido, mostrando que tudo que o ser humano realiza, tudo que ele faz na sua conduta, no seu cotidiano e mesmo através dos pensamentos, terá um efeito, uma ação e, em consequência, um efeito, uma reação adequada àquilo que a pessoa está realizando. Portanto, é o ser humano, na sua vivência, que está nessa dinâmica de realizar os seus feitos, que tem a causa nele mesmo. Quando uma pessoa diz que está sofrendo muito, que está passando por dificuldades, por vicissitudes na sua vida corporal, na sua vida mental e espiritual, é porque existe realmente uma causa anterior. As palavras do Cristo expressam exatamente isso, a cada um segundo as obras que realizou.
ou realizou nessa atual reencarnação ou em reencarnações precedentes. E por isso, se, por exemplo, agora o indivíduo não sabe o motivo do seu sofrimento e às vezes pode dizer assim, sempre fui uma pessoa digna, honrada, correta nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, e por que sofro tanto assim, porque eu tenho tantas lutas na vida, ele pode até se achar injustiçado, mas é exatamente uma causa anterior, que agora está se refletindo nos dias atuais. Então a lei de causa e efeito, ela vai desaguar sempre nas escolhas que estão relacionadas às minhas vidas anteriores e as influências do cenário em que eu estou posto, ele em algum nível está intrinsecamente relacionado a um cenário anterior. E é por isso que eu tenho uma pessoa amada do meu lado, um filho que eu tenho uma aproximação às vezes indescritível e um outro que eu tenho uma aversão inexplicável. E às vezes são gêmeos, que biologicamente não se justificaria, porque a herança genética está posta ali, são gêmeos univitelíneos, um a cara do outro. Um eu tenho uma afeição, o outro eu tenho uma aversão, caracterizando que são dois espíritos que vieram, vestiram-se com uma roupa muito similar, e trazem demandas diferentes para o meu livre-arbítrio. Um, eu não preciso fazer nenhuma força para amar, amo de graça. E o outro, há resistências hercúleas a serem vencidas mediante um esforço de novas escolhas positivas, rematrizando, portanto, dores que estão ali apontadas naquele relacionamento animoso. Se vivemos num mundo de provas e expiações, como a lei de causa e efeito atua sobre isso? Prova é o arbítrio do espírito. Ele escolhe uma ou mais provas para passar, para medir o grau do seu adiantamento espiritual. Ele faz isso a todo instante, principalmente quando está desencarnado. A reflexão que o espírito faz. E a expiação é uma palavra católica. Ela aparece no Espiritismo porque os espíritos que trataram dessa matéria tinham origem católica, a linguagem era católica. O Espiritismo nasceu na França num momento cultural católico, então é natural que se use essa linguagem. A palavra expiação significa efeito, significa consequência. Então, causas e efeitos, provas e expiações. Na lei de causa e efeito, nós vamos entender que não existe castigo ou prêmio. Então, estudando principalmente o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós vamos entender que Deus estabeleceu leis sábias e justas que determinam consequências às nossas decisões, às nossas escolhas. Então não existe o céu ou o inferno, não existe castigo ou prêmio. O que existem são consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas decisões. Na fala evangélica, a cada um segundo as suas obras. Então somos aquilo que fazemos de nós mesmos. Somos os herdeiros da nossa própria existência. Estamos retirando da vida o eco, aquilo que nos oferecemos para a vida, nesta ou em outras existências. E aquilo que fazemos hoje no presente é a semeadura do futuro. Por isso, nesse pensamento didático linear de passado, presente e futuro, a lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque o passado reflete-se no meu hoje, e o meu hoje é a construção do futuro. Essa apropriação da minha vida dá-me o sentido de que eu sou aquele que determino a minha existência. Essa capacidade de poder ser livre dentro da evolução que detenho, portanto uma liberdade relativa ao meu processo evolutivo, dá-me a experiência, o gabarito de poder me responsabilizar pela minha existência. No livro Concepção Existencial de Deus, Herculano Pires diz: ninguém julgou ser no aqui ou no além. Deus é misericórdia e amor. É o próprio ser que se julga. Inflexíveis, nos julgamos com grande inflexibilidade e falta de amor. Interessante que só nos julgamos quando amadurecemos mais. Por exemplo, grandes criminosos vivem tranquilamente. Políticos corruptos, traficantes, até que amadurecendo, vão analisar seus atos.
Alguns se desequilibram de tal forma que têm que reencarnar para irem se reequilibrando. Outros fortes, como Paulo de Tarso, que era leal, que errou por ignorância, conseguem manter a coragem, a ousadia no erro e consertá-lo. No entanto, como diz o Espírito Emmanuel, nós caminhamos na vida de conformidade com aquilo que nós fizemos de nós mesmos. Logo, essa autoapropriação da nossa existência, essa autorresponsabilização por tudo que acontece conosco, nos dá um sentido de soberania na relatividade da nossa existência sobre a felicidade ou a infelicidade, a dor ou o amor. Tudo que nos acontece nos diz respeito. Nós não podemos imputar a ninguém a má estrela, a boa estrela, aquilo que nos acontece. Aquilo que detemos é o que estamos colhendo do passado recente ou do passado mais longínquo. E aquilo que vamos colher amanhã resulta da nossa semeadura do presente. E criamos no meio espírita o mito de que qualquer dificuldade é erro do passado e que estamos fechados numa gaiola, não há como escapar do passado e dos erros. Estamos rodeados por espíritos de luzes nos induzindo suavemente ao progresso. As dificuldades podem ser vencidas na nossa interexistência. Existimos na Terra e no mundo espiritual através da ligação com a espiritualidade superior. Na verdade, a lei de causa e efeito é uma lei evolutiva, é uma lei moral, que dá direito àquele que errou poder consertar o erro que cometeu e evoluir. Aquele que matou não é obrigado a morrer, não. Por exemplo, as pessoas que foram assassinos cruéis, os grandes vultos do passado, os grandes, vamos dizer assim, os Gengis Khans da vida, eles podem reencarnar numa condição que eles venham, embora tenham tirado muitas vidas, não significa que eles precisam ser mortos. Eles podem se regenerar, como diz o Evangelho de Pedro, a Epístola de Pedro. O amor cobre a multidão dos erros, que muita gente traduz como pecado. Eles podem vir agora como médicos, descobrindo vacinas, trabalhando em prol da vida, trabalhando em prol da vida física sem estimular a morte, e aí eles conseguem saldar o seu débito de morte com a produção da vida. Aí é uma lei mais racional, é uma lei moral, de lei de causa e efeito, que diz que mesmo quem matou, progride. E que, em outras palavras, nós não nos reencarnamos para sofrer, mas para progredir. Mas os efeitos dessa lei duram para sempre? Como resolver pendências desta vida ou de vidas passadas? No próximo bloco. Se estamos em processo de evolução espiritual, como usar a lei de causa e efeito a nosso favor? Dentro desse conjunto, desses princípios que norteiam, orientam a vida das criaturas, impulsionando-as para o progresso, é claro que se isso fosse conhecido, se as pessoas tivessem uma noção assim mais profunda acerca desse processo todo, procurariam ter atitudes, condutas mais corretas, porque saberiam que estariam plantando para o futuro. Podemos sempre mudar nosso destino, mas considerando que fomos preparados para a vitória, que no mundo espiritual fizemos cursos para vencermos nossas más tendências. Agora, o hábito é algo muito forte. Tem um livro, O Cérebro que se Transforma, do Dr. Norman Doidge, de um grupo de neurocientistas, e ele diz que nossos pensamentos obsessivos criam mapas inadequados que nos prejudicam. Nossos pensamentos melhores criam mapas iluminados que nos auxiliam. No nosso cérebro, zonas cerebrais, impede o envelhecimento, aumenta, melhora a atenção, que nos tornamos melhores se utilizarmos nossa força interior. Foi o que disse Jesus.
E esta é a finalidade do Espiritismo, educar-nos para a felicidade, para o sorriso, para a alegria de viver e para a possibilidade de vencer tudo e todos os problemas, ou amenizá-los a tal ponto que eles nos permitam uma vida confortável. Mas nós vamos aprendendo que a lei de causa e efeito é uma lei que envolve todos os pensamentos e ações das pessoas. É uma lei natural. Então, é só pensar o bem, pensar de maneira equilibrada, falar o bem e fazer o bem. Aí é em nosso favor. Nós temos o quê? Bons resultados. Por isso o Espiritismo é eloquente, nos dando a responsabilidade pela nossa vida, sem negar essas interferências e dizendo que o amor cobre efetivamente a multidão dos nossos equívocos do passado, na fala de Simão Pedro, na sua epístola, no Evangelho, mostrando que aquilo que não está bem, eu posso refazer mediante novas escolhas, considerando que escolhas infelizes foram feitas no passado. E que eu estou apenas colhendo os efeitos dela, podendo refazê-las nesse momento. Quando o espírito ele vai se conscientizando, ele vai se esclarecendo, ele vai diminuindo a intensidade e a extensão dos efeitos produzidos pelas causas anteriores. Um detalhe interessante ensinado pelo Espiritismo: na medida que o espírito compreende que ele, agindo mal, ele retém como consequência o mal, ele vai diminuindo a extensão do mal. Por isso que o mundo está cada vez melhor. É uma impressão falsa de que o mal está aumentando. O que está aumentando é o campo da mídia, da informação, que noticia mais o mal. Mas as coisas boas também estão acontecendo, porque nós todos estamos aprendendo a fazer o bem. As nossas atitudes mudam o nosso amanhã. Daí porque o Talmud diz que o sábio é aquele que pode prever o amanhã. E quem pode prever o amanhã não faz bobagem no presente. Então está em suas mãos ter uma colheita boa ou uma colheita mal. Então não há destino, há na verdade colheita. Para uns, diferenciado dos outros, de acordo com o diz o Evangelho de Jesus, na parábola do semeador, que para cada semente, para cada local que for semeado, haverá logicamente uma colheita ou uma não colheita se você semear num solo árido ou num solo pedregoso. Então é preciso difundir mais isso, porque somos responsáveis por aquilo que estamos realizando, por aquilo que estamos produzindo, pelos nossos pensamentos que estamos emitindo em benefício ou em prejuízo de alguém. Portanto, se houvesse mais conhecimento desse processo todo, as pessoas pensariam duas vezes, em vez de ficarem tendo atitudes, às vezes, até prejudiciais para si mesmas e prejudiciais para o próximo. Pensariam duas vezes e agiriam mais corretamente. A nossa reeducação à luz do Espiritismo tranquiliza a nossa alma, impede que continuemos a nos castigar, a boicotarmos nossas possibilidades, a caminharmos tranquilo no amar ao próximo como a si mesmo, através do trabalho e do amor. Não deixe de visitar nosso site, curtir nossa página no Facebook e divulgar para os amigos. Nos vemos no próximo Transição. Tchau!